Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saloscast. Hoje, num cenário diferente para quem está acostumado a nos assistir lá no YouTube. Eu estou com dois professoraço de beach tênis que vai nos ensinar muito sobre a modalidade, como a gente melhora no esporte. Para quem não joga ainda, como que a gente pode iniciar e melhorando essas capacidades físicas para que a gente consiga aí competir, trazer a família também para curtir um pouco o esporte. Então, já agradeço muito a presença de vocês. Dispensa apresentação, vou deixar eles se apresentarem. Então, sejam muito bem-vindos ao episódio do Saloscast. Vamos ensinar um pouquinho pra galera aí o que é esse beach tênis. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui do lado, professor e grande amigo. Me chamo Thiago Desorde, mais conhecido como Tite, professor de beach tênis. E vamos trocar uma ideia aqui, falar uma resenha mais sobre o esporte. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite aí da turma. Prazer estar aqui com o Tite. Meu nome é Rodrigo Martins, professor de beach tênis também há 4 anos. E estamos aí para a gente debater um pouquinho desse esporte tão amado aí pelo público santamarense. Perfeito. Para nós começar, acho que é legal a gente trazer um pouquinho da história, como que o esporte chegou na cidade, como que ele vem se perpetuando. Isso é bacana, isso é bacana. Vou abrir aqui então, Tite. O esporte se consolidou na cidade em 2021, né? Desde essa data ele não parou mais. Mas tem uma história curiosa, assim, não sei se de repente poucos sabem, eu nunca te falei isso. Teve um evento em meados de 2019, 2020 ali, que o professor Ademar Arruguete, cara, um professor olha, me treinava no tempo do tênis, né, muitos anos atrás, mora em Porto Alegre, faz tempo já. Ele trouxe junto com a Copa do Celina de tênis, a tradicional Copa do Celina, ele trouxe uma clínica. Essa clínica teve um bate-papo à noite, assim, que ele falou um pouquinho do esporte, ninguém conhecia nada, né? E no outro dia teve um torneio, uma espécie de um torneio. Eu acho que tinha umas 20, 30 pessoas, torneio bem simples, assim, pra gente conhecer o esporte. E ali foi o primeiro contato com o beach tênis. Tentamos manter, lá no glorioso recanto do nosso amigo Índio lá, tentamos manter uma jogatina durante a semana, mas acho que deu 2 semanas só, e acabamos encerrando. 1 ano depois, aí o esporte se consolidou através do 8.000 Esportes lá, aí o Tite já conhece a história, e aí de lá para cá só cresceu. Estamos há 4 anos e meio na cidade com o esporte aí. Tite, complementa aí. Eu acho que nós não podemos deixar de destacar a presença, né, que eu conheci um pouco do esporte através do professor Paulo. Eu acho que foi o primeiro professor que veio a fazer com que o esporte crescesse, né? A ensinar pessoas a jogar. Ao Adrian também, através do 8.000 lá, que é onde foi realmente o berço do beach tênis Santa Maria, foi 8.000. Então, eu acho que eles são o pilar realmente do esporte Santa Maria. Perfeito. E para quem começa essa prática, acho que a maior dúvida das pessoas é como evoluir no esporte. E mais importante que isso, às vezes quem está assistindo acha que não pode praticar, porque para praticar o beach já tem que saber jogar o beach. Então, não sei se vocês conseguem perceber isso na realidade de vocês e como vocês vão conduzindo essa construção do jogo com os atletas, com os praticantes. Olha, assim, ó, hoje a gente tem jogadores de beach tênis na cidade. Hoje é um esporte independente, né? Antigamente a gente tinha muito praticante de tênis que jogava, muito praticante de pádel. Hoje nós temos os beach tenistas, né? Isso é importante. Nessa relação a gente vai ter aquela pessoa que nunca teve contato com o esporte, pegou pela primeira vez a raquete na mão, né? Como a gente já tem hoje atletas. A gente tem uma gurizada muito boa aí que está jogando nível estadual e jogando muito bem. É um esporte assim, ó, que o começo dele é fácil. O aprendizado, manuseio com a raquete é um esporte mais tranquilo de aprender. Tu tem um primeiro contato, uma primeira aula, tu já sai jogando, né? Porém, também é um esporte, no meu ponto de vista, Tite, é um esporte muito tático. Depois que a gente aprende a jogar, que a gente entende o jogo, ele é um esporte que não é só jogar bola para outro lado. É um esporte muito rápido, o tempo de resposta é curto, então, ao mesmo tempo que ele é fácil no começo, também é um esporte bem tático, assim, para quem quer começar a jogar com um nível um pouco melhor, né? Eu acho importante ressaltar que o beach tênis tem uma configuração diferente dos outros esportes. É um esporte que atrai muita família, né? Então, a maioria
eu tenho certeza que os alunos do Rodrigo, tanto como os meus, é filho, é o pai, é o avô. Então é um esporte muito agregador. Que nem diz o Rodrigo, no início é um esporte realmente fácil de jogar. Tu já chega, a primeira aula, tu já vai bater bola. Não é que nem um tênis, um par tem um pouquinho mais de técnica. No beach tênis tu já sai jogando. A evolução é outro processo. Mas como ele é muito agregativo, né? A família tá junto no esporte. Lembra antigamente a gente ia no futebol só com os pais. Se tem uma irmã já não ia. Né? Hoje não, hoje vai o irmão, vai a irmã, né? Já vai a tua família, já vai todo mundo. Então, por ele ser um esporte relativamente mais fácil no início, ele se transformou num esporte de grande proporção. Excelente. E até trazendo à tona isso que tu falaste da família, e como que o esporte, o beach e os outros esportes com raquete têm engajado as pessoas, principalmente aquelas que em algum momento foram excluídas pelo esporte. Por exemplo, o basquete, o futebol, o próprio vôlei, que seriam os 3 esportes que, enfim, era o que mais era disseminado, o handebol também nas escolas. Mas o quanto o beach, o pádel, ele trouxe esse empoderamento para as pessoas de conseguir competir, cada um na sua categoria, cada um tentando evoluir, mas tem espaço para todo mundo. Porque no futebol, por exemplo, a gente não vê uma categoria A, B, C, D. Tu não consegue trazer, às vezes, as pessoas mais velhas pro esporte. No esporte com raquete a gente vê. Vocês acham que isso é importante até pro engajamento das pessoas? O esporte abriu essa porta pra galera voltar a praticar o esporte? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu vejo um grande crescimento do esporte com raquete na cidade, tá? Pós-pandemia. Né? Se acabou um pouco o futebol coletivo, né? O que acontece com um beach tênis ou com um pádel, né? Tu consegue 4 pessoas, tu marca um jogo e tu tá jogando. Diferente de um futebol que tu tem que jogar, pegar 10 para um salão, 14 para o futebol 7. Então é muito mais fácil a construção daquela turma, daquele jogo, daquele horário. Né? Então acho que o primeiro grande crescimento foi esse. A questão das categorias, tá? Hoje a gente consegue abranger, assim, o cara que joga muito, o cara que está começando, o cara que é intermediário, pelas categorias, abrangência de categoria e número de categorias que a gente tem. Então todo mundo acaba se sentindo bem para jogar. Não é aquela coisa, vou lá, vou levar um laço do Tite lá e não vou jogar mais, né? E junto com isso, a questão do ambiente, que foi falado um pouquinho antes. É um ambiente de praia, é um ambiente familiar. É muito comum o Tite começar a jogar, trazer a esposa, traz o filho, traz a irmã. É muito comum, né? É isso que a gente se refere família em relação a isso aí. O Rodrigo, a esposa dele joga. Fim de semana a gente vai pro clube, vai para algum dos clubes, vou eu e minha esposa e vou um casal de amigos, né? E em outro esporte dificilmente vai acontecer essa integração, né? Então o futebol não vai acontecer. Então isso evoluiu muito o beach. Então hoje o beach a gente sai da categoria sub-10, sub-12, categoria Open, A, B, C, D. No circuito a gente tem a 40 mais. Né? Então são várias categorias para estimular. Né? E importante que hoje, como o esporte de Santa Maria está muito fomentado, a pessoa quer melhorar, ela quer crescer. Quem estava na D o ano passado, esse ano quer jogar B. Quem está na B quer ir para Open, né, Rodrigo? Então isso é muito importante. A gente vê muito assim, alunos se espelharem na gente, mas com o intuito de querer chegar. Nós queremos jogar, nós queremos... Isso é bem bacana. Então o beach tênis traz isso aí para a pessoa. Além da competitividade, as pessoas estarem juntas para poder fazer melhorar no esporte. A coisa começou com uma brincadeira, né? Hoje a gente vê muita gente aí levando a sério, querendo fazer as migrações de categoria, e isso é bom que o esporte cresça, né? É excelente. Melhor coisa. Justamente sobre essa questão das categorias. Essa análise de qual categoria eu estou, qual que eu vou entrar e como que é essa progressão. É o professor que vai dar essa orientação, por exemplo, as lutas. Tem lá um momento que troca a faixa, que sobe o nível. Como que funciona nos esportes com raquete? É o professor, às vezes até a ambição da própria pessoa de querer se desafiar, porque a outra categoria vai ser um pouco mais difícil. Como é que vocês fazem esse manejo? Assim, isso é um assunto bem conversado, né? A gente faz parte da comissão do torneio da cidade e sempre um dos assuntos mais abordados é a situação do critério da análise técnica dos jogadores. A gente tem jogador que quer se desafiar,
né? Vai lá, ele é uma categoria C, ele quer jogar uma B para sentir, ele é uma B, ele quer jogar uma A para sentir. Não tem problema, ele está se desafiando, né? O problema é quando é o inverso. A pessoa já está muito forte para a categoria que ela está jogando. Aí acaba abrindo margem de algumas reclamações por outros participantes. Então, essa questão de categoria é muito baseamento do professor, de dar aquele feedback. Olha, eu acho que tu podia permanecer nessa, eu acho que tu podia passar para essa. A gente recebe também bastante contato como comissão, que daí é um grupo de professores, todo mundo conhece todo mundo praticamente, então é mais fácil da gente conversar, entender o que aquela pessoa quer para aquele momento, né? Mas basicamente através de conversa, algumas questões de regulamento no nosso torneio, que a gente prevê algumas situações lá para cada categoria, de tempo, de resultado, né? Mas basicamente isso. Mas a gente passa por uns apertos também, né, Rodrigo? Porque assim, ó, várias vezes acontece. A pessoa chega pra ti, professor, eu acho que eu vou me aventurar em tal categoria. E daí se torna uma coisa delicada, né? Ao ponto de dizer, pessoal, quem sabe a gente espera mais um pouquinho. Vamos segurar, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho. Então esse processo, a gente acaba às vezes sendo ruim da história, mas é importante. Vocês seguram. A pessoa tem que acompanhar o processo. Isso é uma luta que eu tenho bastante com meus alunos, com pais de alunos, que o processo está ali para ser feito. Sim. Porque assim, ó, tu evoluir é rápido, mas tu chegar a um ponto de equilíbrio que tu consiga manter aquela evolução é bem complicado. Mas faz parte do jogo, né? Tu tá ali para dar a diretriz. Sim. E aí assimilar se vai dar certo ou não. E eu entendo, na verdade eu penso como deve ser complicado, porque talvez numa categoria acima é muito difícil para a pessoa, mas uma categoria abaixo ela talvez ganhe todos os circuitos. Isso é possível ou tá tão nivelado e tá tão organizado essas categorias que não tem como ela ser muito campeã numa categoria e na outra ela só perder? Isso não vai acontecer. Vamos pensar assim, ó. Isso acontece mais quando tu chega mais perto da ponta. Categoria A, categoria B. Não sei se tu concorda comigo. Nas categorias iniciais, a coisa é mais nivelada. Quando tu quer dar o último salto lá de uma C para B, principalmente de uma B para A, tu é o grande campeão da B. Temos casos práticos, assim, já me veio 2, 3 na cabeça aqui. Tu ganhou 2, 3 etapas no ano, ficou entre os 4, 5 do ranking, chegou na A, ele não tá passando da chave. Né? Porque o que acontece é como outro esporte de raquete, né? Tem um nivelamento. E o Tite foi muito feliz nisso agora. Tem uma curva de aprendizado, né? E essa curva, o começo dela é rápido. Só que ela chega no meio para o final, esse aprendizado ele para um pouco. E aí vem muita questão de aperfeiçoar a parte técnica, de alguns golpes que a pessoa não sabe dar, de algum tipo de efeito que a pessoa não sabe. Aquela questão tática que eu falei lá no começo. É isso que eu tava pensando em dizer, né, Rodrigo? Que várias vezes a pessoa chega num nível técnico muito bom, mas taticamente é um processo muito difícil, né? Até porque tu joga com várias duplas, às vezes, tu não treina com a tua dupla, né? Então é um processo... geralmente no outro esporte, o futebol, vamos pegar o exemplo do futebol de novo, tu tá treinando com o pessoal que tu vai jogar, né? O beach acontece muito rotatividade de duplas. Então esse processo tático hoje, por exemplo, eu vou dar sacar, tu tem que pensar o que aonde vai a resposta, a terceira bola e, se possível, a quarta bola. Então tu já tem que pensar na frente. Eu tô preparando esse jogo para fazer que aconteça tal. Eu vou dar um smash na diagonal porque eu sei que meu parceiro vai entrar na bola. Então chega um ponto tático que, para mim, no meu caso, eu vejo muito que dá uma estagnada. Que a pessoa não consegue entender a situação real do jogo, como se forma. Mas tudo isso está dentro de um processo, né? Está dentro de um processo. Taticamente, tecnicamente, tudo é dentro de um processo. Processo também que entra nesse nível que a gente está falando, que é um nível seleto, questão física também, né? Entendeu? Muito. Uma boa mobilidade na areia é fundamental. Tu entender o teu posicionamento perante cada bola que tu vai jogar é fundamental. Então aí tá o grande trampolim, né, da questão do nivelamento, né? Por isso que várias vezes pessoas que vêm de outro esporte têm facilidade, né? Inclusive pela locomoção em quadra, né? Por andar melhor em quadra. Então é difícil uma pessoa que nunca praticou chegar a um topo. Difícil. Então quem tem mais facilidade em jogar é quem já vem do esporte. Perfeito. Eu acho que para quem tá nos escutando, e aí quando vocês falam sobre tática, né, que o beach ele é muito tático, deve precisar, mas
que tática é essa? O que que é isso? Então vamos trazer um pouquinho pra galera o que que é essa tática e aí como desenvolver essa tática através do treino na quadra. Quando a gente fala em parte tática, né? Não é aquela. Às vezes tu pega uma pessoa que é mais leiga, não é aquela questão, eu vou jogar no backhand da pessoa, ou eu vou fazer ela esmechar que ela não sabe. Isso também é tática, mas não é um pouquinho mais aprofundado que isso, né? O que acontece? O beach tênis, ele é um jogo que ele acontece basicamente dentro de quadra. A quadra tem 8 metros, tá? Em cada lado. Mas ele acontece em 6 metros. A minha distância para o meu adversário é 6 metros. 5 metros, 6 metros e meio. A bola, ela tem uma pressurização muito baixa. A bola anda, ela despacha bastante. Então, o que eu quero dizer com isso? É um jogo extremamente rápido. Se tu joga bem uma bola, tu recebe bem ela. Se tu joga pro outro lado uma bola que tu deu angulação pro adversário, tu vai correr. Uma bola que é boa pra mim, tá eu e o Tite jogando aqui. Eu botei uma bola que é boa pra mim, mas eu abri ângulo dele. Então é aquela questão a tática é muito o posicionamento da dupla conforme a bola jogada para o outro lado, né? A questão de tu jogar no ponto fraco do adversário também é uma tática. Vamos pensar também em torneios de quadra aberta. Hoje aqui em Santa Maria a nossa realidade é uma realidade mais de quadra fechada. Tu vai jogar na praia como jogamos agora alguns torneios. Tem o vento, tem o sol, tudo isso interfere diretamente na tática. Aonde tu pode bater mais na bolinha, aonde é que tu tem que desacelerar a bolinha. Então, tudo isso é a situação de tática que a gente começou a conversar aqui. Acrescentando o que o Rodrigo está dizendo, uma coisa que eu tento mostrar, pessoal, muito é a probabilidade. O beat, geralmente, até a terceira bola, 90% dos pontos são definidos. Então, qual é a tua probabilidade? Eu tenho que sacar bem. Eu tenho que ter uma boa recepção. São as 2 primeiras bolas do jogo. Isso é uma tática de jogo. Né? Onde é que é o melhor saque? Qual é o teu melhor saque? Onde é que nós vamos fazer a bola vir para nós? Né? A gente entender que o jogo é muito rápido. Quando a gente fez uma boa troca de bolas, é raro. É muito raro fazer troca de 10, 15 bolinhas, porque o jogo é muito rápido. Ele se acaba até a terceira bola, 90% dos pontos. Então a gente tem que criar uma tática, criar uma probabilidade que a gente consiga fazer essas 3 execuções da melhor maneira possível. Então aí que a gente fala, né? Vou sacar onde eu achar melhor. O que meu parceiro vai fazer? Então é essa hora que pesa muito. E essa troca, por exemplo, trouxe essa estatística aí, a terceira, quarta bola, o jogo é definido. Vai ter um pouquinho dessa diferença em relação às categorias? Numa categoria mais baixa ou mais alta, vai terminar antes ou muito depois? Muito, né? Essa probabilidade é mais em categorias, ela é feita em categoria Open, né? Categoria profissional. E com certeza, esse teu questionamento quanto a categoria mais baixa for, vai ter maior troca de bola. Isso é que a gente fala muito assim, vai ter muita bola cruzada, né? Atravessa muito a bola fica muito lenta, ela fica muito ampla. Teoricamente, ela vai manter mais tempo em cima, mais tempo na. Até a questão mesmo do gênero, né? A categoria Open masculina e a categoria Open feminina é um jogo diferente. Completamente diferente. O jogo da Open feminino, eu gosto muito de ver. Para aprender, eu gosto muito de ver, porque é um jogo mais jogado. Tem mais troca. Exato. Tem mais posicionamento. A questão do masculino tem muita força, né? Então, às vezes, acaba que é um jogo mais curto, de 4, 5 bolas, 6 bolas e já finaliza por ali. Né? Então, até o gênero. Tanto é que o gênero masculino tá mudando algumas regras. Esse ano, por exemplo, a rede tá 1,80 já, que a rede normal do beach é 1,70. Já na profissional, masculina tá 1,80. O parceiro do saque tem que ficar atrás da linha dos 6 metros. Já na feminina, nas categorias adicionais, são 3 metros a recepção, a segunda bola, a terceira bola, no caso, né? Então são algumas coisas que estão implantando para tentar deixar o jogo masculino que tem um pouquinho mais de troca. Então são várias. E fim de outras coisas que estão se testando também para que ele fique um jogo mais prolongado. E quando tem as categorias mistas, assim, o respeito, o fair play, como é que funciona dentro do esporte? Porque às vezes a gente sabe que existem regras que não estão no estatuto das regras, mas são coisas de índole e respeito do próprio esporte. E nessa relação do misto entre o homem e a mulher, principalmente as duplas adversárias, na hora da trocação, na hora de agredir, existe alguma coisa ali interna em relação a esse fair play, esse respeito entre os gêneros? O respeito sempre tem.
Mas o bicho pega, né? Muito, muito. Aquela que a gente costuma dizer, né? Se eu não bater na mulher do outro, vão bater na minha mulher, né? É mais ou menos assim, né? Não, e nós temos grandes jogadores de misto aqui, vários que jogam super bem, que jogam bem justamente por isso. Existe um cuidado, um fair play, mas entrou em quadra é como se fosse a mesma coisa. E faz parte do esporte. O esporte é feito assim, né, Rodrigo? A gente tem umas. Vai acontecer esse atrito, principalmente do misto. Joga em mim, acontece muito, tá na quadra, por que tu não joga em mim? Entrou, tem que saber que a regra não é jogar em ti, jogar nela, é a regra normal do jogo. O fair play existe, até a gente tem pouco, até no nosso circuito a gente tem raras exceções de comportamento, bolada mais numa, bolada mais noutra, que chama, é bem tranquilo. Mas é isso aí, entrou, tem que estar disposto a saber que muita bola, mas 90, não vou dizer 90% não, mas o parceiro quase não joga, né? E é do jogo, é assim que funciona, o jogo misto é assim. Mas a gente tem muito, o fair play funciona bem, Santa Maria, né? A gente não tem problema. Né? Já aconteceu algumas coisas, mas no geral dá pra dizer que não tem problema. Mas assim, a mulherada sabe que a bola vai nela, a mulherada sabe que a bola vai uma bola pesada. O homem não vai tirar a mão pra bater na mulher, entendeu? Com todo o respeito do mundo, nunca pensando em dar bolada, coisa de jogo mesmo, né? E tem alguns pontos também na mista, vamos pensar assim, que é pra ter esse cuidado também. Vamos pensar o saque do homem, né? O homem não pode sacar por cima, que seria um saque mais pesado. O homem, na mista, obrigatoriamente ele tem que sacar por baixo. Então é justamente também pensando um pouco nessa situação, né? Então isso é uma regra, né? Mas é um jogo bem diferente, é um jogo muito tático também, né? Muito tático. E muito bem aceito aqui pelos nossos praticantes da cidade. É isso, eu ia comentar, né? Impressionante como nós temos em torno de 250 duplas no torneio. E a metade dessa fica pro domingo pra mista. Então a mista tem. Porque a maioria dos outros esportes não tem mista, né? É um esporte que ou é feminino ou masculino. E no beach tênis acaba tendo essa probabilidade. A mulherada gosta muito da mista, né? O foco delas é mista. Então, mas é uma categoria bem bacana, tá? Eu acho que é uma integração bacana e diferente, onde fomenta muita coisa. O beach tênis fomenta muito também por causa da mista. O que eu ouço muito da mulher, por parte da mulher, que é o momento que elas têm de se desafiar. Elas gostam muito. Para mim, o ponto é muito positivo. Elas gostam dessa troca, gostam de pegar um jogo mais pesado, mais batido. Faz bem pro crescimento delas, na minha opinião, assim, né? Eu também acho bem interessante essa consideração. Característica da dupla, por exemplo, vamos pegar aí, se é que eu posso usar esse termo, uma dupla equilibrada, que vai ter alguns atributos, um da dupla tem uns atributos, o outro da dupla tem os outros atributos e elas se equilibram. Ou isso não existe, todo mundo tem que ter tudo. Mas, no momento que está se desenvolvendo, não vai conseguir ter tudo. Então, assim, existe alguma configuração de dupla que vocês, como professores, têm que orientar? É melhor tu não jogar com essa dupla, jogar primeiro com essa, por conta disso, até porque existe essa questão tática. Então, esses atributos de um e o outro vão se juntar para conseguir chegar no êxito lá. Com certeza existe. Isso vem a ser muito parecido com o pádel, com o tênis. É uma dupla, então a característica dessa dupla é muito importante. O perfil dessa dupla é muito importante. É aquela coisa, se joga muito igual, normalmente não dá certo. Né? Então, o que acontece? Vamos falar um pouco, vai ser um pouco breve. Beach tênis, tá? Uma dupla de 2 destros, né, Tite? Normalmente, o jogador da esquerda é o jogador mais agressivo da dupla. Por quê? O lado esquerdo da quadra, tendo um destro, ele te possibilita mais ângulo de ataque. Normalmente, esse cara da esquerda, ou essa mulher da esquerda, é a que se mexe mais em quadra também. É a mais rápida. Porque ele tem mais espaço também a cobrir. E o jogador da direita, normalmente, é aquele cara que tem uma defesa muito boa, aquele cara que prepara muito ponto para o jogador da esquerda. Então, a grosso modo, falando, é importante sim essas características baterem. Né? Não que 2 caras ou 2 mulheres que são agressivas não possam jogar junto, claro que pode. Veja um pouquinho pior se tem uma dupla que a característica é muito defensiva. Aí eu acho que é um pouco pior até. Mas esse complemento assim de
questão técnica da dupla, no meu ponto de vista, é bem importante. Até a gente vê assim, ó, várias pessoas, tem aquele exemplo, o Tite e o Rodrigo jogam super bem, são os melhores jogadores da cidade, mas às vezes não se encaixam juntos. E acontece muitas vezes, né? O que o Rodrigo falou, eu acho que fundamental é a gente ter uma pessoa que ataque e a outra. O jogo é baseado em ataque e defesa. Então, ter duas pessoas que só atacam não vai funcionar, porque uma hora ou outra vai ter que defender. Então, essa continuidade de ter um bom atacante e tu ter um bom defensor é a concepção perfeita numa dupla. Excelente. No geral né, Rodrigo? Não sei o que tu pensa, mas eu acho que tendo essa qualidade, vou falar das melhores duplas do mundo, o Spoto e o Gianotti, né? Se fala que o Gianotti é o melhor atacante do mundo, melhor sacador do mundo, e o Spoto é o melhor receptor e melhor defensor do mundo. É uma dupla que se encaixa perfeitamente. Então, se a melhor dupla do mundo tem fundamentos completamente distintos, é a melhor dupla do mundo, eu acho que é o principal exemplo de configuração boa de dupla. Perfeito. E o que vocês detectam até na prática, na hora da prática do pessoal ali na hora da quadra? Os erros comuns e às vezes que acabam atropelando esse processo, querem acelerar um pouco essa evolução e não adianta, a gente tem que deixar o corpo entender, tem que praticar, mas aquele puxão de orelha que toda semana, às vezes vocês têm que dar nos alunos, porque senão eles não vão evoluir, porque às vezes a gente cria um cenário que a gente acha que se fizer isso vai estar certo. E aí quando tu leva isso para dentro da quadra, que tu apresenta essa tese pro professor, o professor vai lá e te poda, porque tu tá indo para um caminho totalmente ao contrário do êxito. Então, quais são esses erros que vocês toda semana tem que ficar alertando a galera? Ó, dá uma segurada que não é bem assim. Eu vou dividir no meu ponto de vista em dois, Tite, tá? A gente tem o pessoal que está começando, a gente vai falar mais de erros técnicos, né? O movimento, a biomecânica do golpe, né? Isso é bem comum para quem está começando a jogar. Mas eu gosto de falar já quem tem um pouquinho mais de prática. Para mim, os principais erros são erros de posicionamento em quadra, são erros aonde essa dupla joga a bola, que isso para mim é o que mais acontece. Principal também, você vai concordar comigo, eu acho. Quando acelerar a bola, quando desacelerar a bola. Isso parece, para quem joga, fica mais fácil de entender. É muito importante tu entender isso no jogo. Porque do jeito que tu joga a bola, tu vai receber a outra. Quando o Tite falou em probabilidade, é muito legal. Tem pontos da quadra que quando eu smasho, a bola vai voltar exatamente naquele lugar. É assim o jogo, entendeu? Quando eu baixo uma bola, a probabilidade de 80%, 70% é num local. Então, isso é o grande erro. Eu falo muito isso nas aulas, né? Que a gente trabalha muito em situação de jogo e tudo mais. Nessa situação de posição, de como jogar a bola. Isso para mim é os erros mais comuns, assim. Eu não vou nem entrar muito no assunto, que exatamente o que ele falou é que é a mesma percepção que eu tenho, mas eu tenho uma palavra que eu falo praticamente toda a aula: paciência. Esse jogo, teoricamente, é de quem erra menos. Então, a paciência é fundamental. Saber trocar uma bola, saber esperar o momento de atacar, saber o momento de diminuir a velocidade da bola. Então, assim, tudo que o Rodrigo considerou ali é exatamente o jogo. E eu falo a palavra paciência. Paciência. E para vocês que estão há muito tempo ensinando, construindo esse caminho para a galera melhorar, hoje a internet ela dá liberdade aí para todo mundo ensinar e falar qualquer coisa. E não sei se acontece, né, no ambiente do beat, mas existem coisas, modismo e, enfim, coisas que atrapalham esse processo que vocês vêm construindo, né? É como se vocês vão lá, estão arrumando essa estrada para as coisas prosperarem, aí vem lá alguém e atravessa lá, ensina tudo errado ou atrapalha. Isso acontece muito. E por que eu faço essa pergunta? Porque a pessoa que é leiga, ela não tem esse senso crítico para conseguir entender assim, ó, bom, isso que ele tá ensinando tá certo, isso não tá tão certo, e aí ela acaba consumindo tudo. E aí a pessoa fica na dúvida, aonde que eu consumo? Né? Sei lá, que Instagram eu olho, porque hoje tudo é Instagram, né? Não é mais livro, é Instagram e o TikTok, não sei o quê. Então, aonde que o pessoal pode consumir esse conteúdo? Ou, se é possível, através dessas informações que são passadas, a pessoa detectar, tipo assim, nem vou olhar isso aqui, porque isso aqui, sabe? Que daí entra aqui, 3 dicas que revolucionam seu beat, 5 coisas que vai fazer você ser campeão, né? Todo aquele gancho da venda. Mas o quanto isso não atrapalha o processo da galera?
Primeiro, eu quero deixar claro que eu não sou contra a internet. Tem assuntos muito sérios, profissionais muito bons na internet, tá? Cursos, Inclusive, a gente usufrui deles, né? com certeza, com certeza. Então, dependendo da fonte, ela é muito útil. O que a gente tem que entender é que não existe mágica, né? Como tu levantou ali, o que tu precisa ser para ser o campeão? Pô, tu precisa treinar, né, meu? Não tem outra coisa, né? Tu não vai... Estamos do básico por aí. Exato. Assim, ó, infelizmente, eu falo do esporte com raquete, tá? A minha origem, para quem não sabe, é o tênis. E tem muita coisa que é semelhante, né? O esporte com raquete, infelizmente, tu não vai pegar um livro, tu vai ler o livro e tu vai aprender a jogar. É impossível. E tem a questão chamada biomecânica, tu tem que fazer ela, tem que repetir o golpe, o gesto, várias vezes para aprender, né? Então, é dentro da quadra que se resolve a maioria dos problemas, né? Tu quer buscar um conhecimento, a internet ajuda em muitas situações, mas atrapalha também, principalmente por causa desse crescimento de beach tênis no Brasil. Tu acha tudo na internet. Tu acha gente que nunca pegou uma raquete na mão falando sobre beach tênis. E é uns assuntos assim meio absurdo, né? Então tem caminhos bons que ajudam, mas tem caminhos perigosos também, né? Então eu penso dessa forma. A gente vê bastante, né, que eu pelo menos tenho notado, que exemplo, a pessoa foi lá e viu uma bola diferente, viu um rainbow, viu um ventaglio, daí chega lá o professor, eu preciso fazer o ventaglio, eu preciso fazer o rainbow. Calma, meu, nós não fizemos um fora handball, um back handball, não podemos, sabe? Eu acho que isso aí é o principal, não que atrapalhe, Sim. mas são coisas da internet, que consome na internet, né, mas eu também vejo dessa forma do Rodrigo ali, que a internet tem muita coisa boa, tem muita gente com muita informação bacana. Hoje o beach tênis tá virando um esporte muito profissional, né? Então, cada vez o pessoal tá trazendo coisas melhores, mais pesquisas também, mais métodos de jogo. Como qualquer esporte, ele muda muito rápido, né? Às vezes a gente tem, esse ano a gente vai jogar de tal maneira, no outro ano tu já muda todo o teu conceito, já entra com coisas novas. Então, eu acho que às vezes a internet traz também pra gente mais informação toda hora. Eu e o Rodrigo, a gente tem uma metodologia que a gente sai muito fazer curso, tá? A gente vai num lugar, vai no outro, isso é importante. E às vezes tu não consegue, porque a demanda de aula é imensa. Então a internet aproxima muito pra gente poder estar sempre sabendo o que está acontecendo. Hoje a questão dos cursos tem assim uma confederação, são várias linhas de curso, como é que funciona essa organização até para os professores que trabalham com o beach e estão escutando vocês entenderem um pouquinho para qual caminho eles podem também buscar essa informação. Os cursos hoje, como tu usou o termo ali, tem várias linhas de aprendizado, tem várias fontes, né? Consegue um curso através de um profissional hoje, que montou um curso de capacitação. Tu consegue um cara que tem uma arena lá, tem um certo nome, ele faz um curso. E também tem órgãos como a Confederação Brasileira de Beach Tênis, que também tem esses cursos. Então, assim, tem várias fontes, né? O que a gente sempre aconselha é tu entender bem qual é essa fonte, né? E ver essa... Uma vez num curso uma pessoa me falou o seguinte: eu vou ensinar para vocês hoje o que eu acho sobre beach tênis. Não quer dizer que é o certo. Exato. E eu falo muito isso nas minhas aulas. Eu vou ensinar o que eu entendo sobre beach tênis. O Tite lá vai ensinar outra coisa, o que ele entende de beach tênis. E não quer dizer que seja bom ou ruim. Não quer dizer. A gente entende, né? Não quer dizer. Mas tu tem que sempre estar muito atento, né? Eu busquei muito a minha formação através da Confederação Brasileira, né? Que tem hoje já são vários anos com esse curso. É um curso com 3 módulos, né? E aí tu vai crescendo dentro do curso. E então eu busquei uma entidade máxima para ter um pouquinho mais de segurança, né? Mas tem muitos cursos bons aí, tem outras escolas de beach tênis que são grandes no Brasil, são muito boas também, né? E porque é tão engraçado esse negócio que o esporte vai se modulando, que a própria confederação, quando ela iniciou o curso há 2, 3 anos atrás, ela tinha uma metodologia. Hoje, dentro da própria confederação, a metodologia é diferente. Então, através de estudos, eles constataram que a metodologia que eles estavam passando não era a ideal para o momento. E hoje, 2, 3 anos depois, ele já tem uma metodologia completamente diferente de quando iniciou. Pela evolução do esporte que tu falou, né? Exato. É uma coisa que está evoluindo, está mudando muito. Né? E vai continuar mudando. Essa mudança que eles tiveram foi baseada em que o aluno precisa jogar.
Não, o aluno não pode ir mais para aula vou fazer só for, fazer só back. Tem que explicar para o aluno o que é um for e o que é o back dentro do jogo. Então, antigamente tu usava muito drill, né? Vou lá, vou fazer só bola de ataque, vou fazer só smash, vou fazer só saque. Hoje tu ensina o saque, ensina o smash dentro de um jogo. Então essa é a principal mudança. E pelo que eu não sei o que tu acha, Rodrigo, mas eu acho que melhorou bastante em relação a isso aí. Porque tu consegue saber como ela joga, né? Então tu consegue melhorar ela através do jogo. O grande ensino eu vejo que está dentro da jogabilidade, né? Dentro de quadra. Como ele se comporta dentro de quadra. Obviamente, o drill é uma coisa importante. O drill é a correção do golpe que a gente fala, né? O professor está com uma caixa de bola, lançando a caixa para corrigir o golpe. Isso faz parte do treino, sim. Para tu ensinar a pessoa a esmechar, a fazer o forehand, o backhand, né? O gancho. Mas depois que a pessoa tem uma base disso, a jogabilidade, como que ela joga, como que ela se comporta dentro de quadra, para mim é a parte mais fundamental do jogo. É onde tu tira mais aproveitamento, né? Perfeito, sem dúvida nenhuma. Vamos trazer um pouquinho pro pessoal sobre raquetes e equipamentos. Às vezes o pessoal acha que para jogar bem tem que ter a melhor raquete. Como é que procede isso aí? Isso é uma circunstância bem interessante. Como toda esporte, como toda raquete, ela é muito evolutiva, né? Então, cada ano entra um EVA novo, entra um K novo, né? Eu tenho uma percepção de raquete, claro, existem as melhores raquetes, sem dúvida nenhuma, mas a melhor raquete é a tua adaptação da raquete, né? Às vezes tu compra uma raquete de R$3.000, não te adapta com ela, né? Então, o que eu penso, o que eu dou de dica? Pessoal, hoje tem que testar a raquete. Tu não vai comprar na internet uma raquete que tu acha bacana, que tu gostou da cor dela. O pessoal lida muito com K. Quantos K tem? Nem sabe por que é o K, né? O que é um 3, um 12, O que é isso? O que é o K esse? 3K, 12K, 18K, 24K, tá? Quanto mais K ela tiver... O K é o carbono da raquete. Isso aí, o carbono. É o EVA, né? É o carbono. Quanto mais K ela tiver, 3, 8, 12, 16, 24, ela é mais confortável. Quanto menos K, ela vai ser mais rígida. Mas eu gosto muito de basear mais por ela ser uma raquete soft, que é uma raquete macia, por ela ser uma raquete pro, que é uma raquete um pouquinho mais dura, por ela ser uma raquete tech, que é extremamente mais dura, mais para ataque. Então, na minha percepção, o K tem um envolvimento, mas não é o essencial da raquete. Volto a dizer, a melhor raquete é que tu se sente mais confortável. Então, dica, testa a raquete. Hoje em dia tem muita gente, antigamente tu comprava só pela internet, hoje tem muita gente, Santa Maria, o Rodrigo, o Tite, o pessoal aí que tem raquete ali, que tu consegue testar. É a melhor forma de conseguir entender se a raquete é boa pra ti, é testando a raquete. Eu vejo muito, né? Falando do K que o Tite falou, chega o aluno lá, comprei na internet uma raquete de 24K. Cara, eu jogo beach tênis há 4 anos e meio. Eu uso uma raquete de 3K. Entendeu? Então não quer dizer que a quantidade de K ela vai ser a raquete. A raquete hoje assim, o mercado de raquete é fortíssimo. Tu encontra todas as características que tu procurar no mercado, tu vai encontrar. Furação, peso, tudo. Tu encontra tudo. Mas não existe eu vou comprar esse aqui que o Gianotti joga, número 1 do mundo. Pode ser bom pro Gianotti, pra mim não é. Entendeu? A minha pode ser do 100 do mundo, lá uma raquete que se adequou ao meu ponto, é o meu jogo, é a característica do jogo, né? Tem a raquete que despacha mais, que despacha menos. Então, a compra pela internet hoje tem que cuidar muito. Tu tem que testar a raquete, tem que botar a mão na raquete, tem que ver a agilidade da raquete, tem que ver se ela se comporta para o meu jogo, né? Tem que testar. Não existe hoje perguntar qual a melhor raquete do mundo. Não tem como responder isso. Tem umas coisas engraçadas, né, Rodrigo? O aluno chega lá e fala assim, e o balance da raquete? Eu digo, tá, mas tu sabe o que é o balance da raquete? Por que tu quer saber o balance da raquete? O que vai te adiantar? Ele ouviu na internet. Nós temos um amigo nosso que até não joga tanto beach tênis, é mais padelista, que é o Negrão. Ele tem uma raquete, deve ser de 2016, ela é quebrada do início ao fim. E pra ele é a melhor raquete dele. Ele trocou semana passada uma raquete, mas ele joga há 5 anos com aquela raquete que é quebrada. É uma raquete que tem umas 400 gramas, extremamente pesada, mas pra ele é a melhor raquete. E ponto final. E tá feito. Tá feito. Galera, olha só, nós estamos com o tempo curto, por quê?
porque esses dois treinadores estão com a agenda cheia. Inclusive, foi bem difícil conseguir esse horário para poder conversar com eles. Então, para a gente finalizar, que a gente já está estourando o tempo aí, que vocês têm que dar aula, vamos deixar uma mensagem final para a galera, para que essa galera saia do sedentarismo, venha treinar, venha experimentar e continue perpetuando esse comportamento do treinamento. Então, que vocês possam deixar cada um com a sua mensagem aí, uma mensagem de incentivo para a galera e também deixar claro para eles que o esporte não é para quem já sabe jogar, e sim para quem quer também aprender e começar um esporte novo. Eu tenho para dizer assim, pessoal, quem não conhece o beach tênis ainda, hoje, na nossa cidade, a gente tem diversos eventos, torneios, clínicas, complexos com vários professores. É muito fácil de achar a modalidade de Santa Maria. Vem conhecer. Não é perda de tempo. Vem conhecer, vem jogar, bota o pé na areia. Só em botar o pé na areia, é praia, né? Só em botar o pé na areia já é legal. É um esporte muito família, um ambiente muito gostoso e até mesmo para quem é amante de outro esporte. Conheço, tenho muitos amigos do futebol que começaram a fazer parte dessa cachaça aqui e não largaram mais. Vem conhecer o beach tênis, estão se sentir muito bem, se sentir em casa. Eu falo esse negócio da cachaça, é impressionante, porque eu comecei a jogar 2, 3 anos atrás, através da minha irmã e da minha esposa, que não jogaram nada a vida inteira. Elas não sabiam picar eu falo pra elas, vocês não sabiam picar uma bola e bater palma, ou mascar chiclete. E as duas hoje, a minha irmã joga super bem, a minha mulher joga super bem, e eu comecei a conhecer e entender e estudar o esporte através delas. Então, assim, ó, que nem o Rodrigo falou, quem não conhece ou que nunca teve um contato, a gente tem inúmeros professores muito qualificados em Santa Maria, temos bastante clubes bacanas ali, inclusive a gente tem um circuito que a gente conseguiu homologar vários clubes juntos, num propósito de cada vez difundir mais o esporte, de cada vez mais aumentar a qualidade do esporte. Então, assim, ó, quem ainda não teve essa experiência, vá no lugar que vai mais perto, vá no seu conhecido ali, que eu tenho certeza que a hora que entrar para essa cachaça que a gente fala, não sai mais. Perfeito. Tite, muito obrigado pela presença. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Que a gente possa, num futuro próximo, talvez com mais tempo, a gente trazer mais conteúdo e informação para a galera. Então, agradeço muito a presença de vocês. Conta conosco aí. Nós que agradecemos esse espaço, né, Rodrigo, que é importante a gente estar falando um pouquinho mais e para estar fomentando e cada vez cresça mais. Perfeito. Valeu, obrigadão. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que também precisam conhecer o beach tênis e entender um pouco mais sobre o esporte. E também se inscreva aqui no canal, porque dessa forma a gente mostra para a plataforma que esse conteúdo que a gente está levando para o pessoal é relevante. Antes de terminar, a gente quer agradecer o Peleia, que é onde a gente está hoje nesse cenário muito bonito, por abrir as portas para a gente também construir esses episódios fora do nosso estúdio tradicional. Então, muito obrigado. Além disso, durante todo o episódio, tem um QR Code nessa tela que estão os nossos patrocinadores. Então, a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos Dr. Jardim Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.